Agora, voltando diretamente para, enfim, uma avaliação do governo Geraldo Martins. Dizer que eu fiquei muito triste pelo facto de Geraldo Martins aceitar que o Conselho de Ministros seja feito na Presidência da República. Isso é um erro grave que vai custar muito caro a próprio Geraldo Martins. Dizem que em tempos difíceis exigem-se líderes, enfim, experientes líderes convictos. Por que eu digo isto? Porque as pessoas às vezes confundem, já disse isso em outros vídeos. Ser inteligente só não é suficiente para liderar. Para ser líder, a pessoa tem que ter, obviamente, conhecimento e ser inteligente, mas acima de tudo tem que ter determinação, coragem, força e convicção. Isto é muito, mas muito importante para uma pessoa ter uma liderança bem-sucedida. Porque o conhecimento são muitas pessoas que têm. As pessoas que têm conhecimento não quer dizer que têm capacidade para liderança. Aliás, nem sem razão, como em parte ele dizia, ele falava mais numa vertente de sabedoria. Nós temos uma coisa em teologia que se diz conhecimento é diferente com a sabedoria. Porque o conhecimento, uma pessoa pode ter conhecimento e não ter sabedoria. E perguntar-me qual é a diferença? A diferença é que o conhecimento, quando é traduzido em prática, daí que é sabedoria. Mas se ficar só num plano, enfim, teórico, isso é conhecimento, não é sabedoria. Sabedoria é aplicar aquilo que nós sabemos em termos práticos. Agora, ninguém está a colocar aqui em causa o conhecimento, a inteligência de Geraldo Martins, porque, como eu disse, se for só isso, muita gente seria um líder. Mas é preciso, sobretudo, coragem, determinação, força e convicção. Porque nunca, em circunstâncias nenhumas, devia aceitar que o Conselho de Ministros seja feito na presidência. Eu chamei a atenção em muitos vídeos, porque isso é violar o princípio consagrado na nossa Constituição, que é um princípio da separação dos poderes. Nós temos o poder executivo e poder judiciário e poder legislativo. Cada poder tem que centralizar na sua área. O presidente é aquilo que Benjamin Constant, enfim, formulava, poder moderador. Pronto. Nunca podia aceitar isso. Porque a partir do momento que aceitar essa questão, está a violar a própria Constituição. Isto é violação da própria Constituição. É um assambarcamento de um dos poderes da soberania. Ou seja, o Umaro Sissoko Embalo pode dirigir o Conselho de Ministros, mas tem que ser no Palácio do Governo, não na Presidência da República. Eu fiquei muito triste, e tenho que dizer isto abertamente, e vou explicar porque que Geraldo Martins tomou essa decisão de aceitar isto. Ele se sentiu pressionado. Porque se nós vemos, houve todo um antecedentes para essa situação. Nomeadamente, surgiu rumores de que o governo poderia cair a qualquer momento, por causa de deputado Madej José Macedo, que veio falar até quase a dar o ultimato a Sissoko para, enfim, daqui a um ano, enfim, dissolver o Parlamento ou até ainda poder acertar contas com o governo. Depois também um artigo que o Delfim escreveu. E para não falar ativistas do Madem, e pessoas que nós, como dizemos, boca da lugar. Tudo isto acho que fez tremer Geraldo Martins, o que não devia ser. Porque eu, há 2 semanas atrás, eu expliquei claramente que o governo não vai cair agora. O Sissoko tem que esperar para a passagem do Orçamento do Estado e explorar ainda alguma pressão pública, sobretudo questão de escola, questão de greves, para ver. Agora, não há ainda Orçamento do Estado. Não há ainda nada. O governo começou, como é que ele pode, enfim, demitir o governo? Ia ter custos para ele sabe muito bem disso. Por isso eu disse claramente que para não preocupar, o time para o governo cair é no período de 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. É daí que a situação pode acontecer. Mas eu acho que o governo estremeceu, porque nós vemos que, desde o início, não aceitava essa questão, esse condicionalismo do Conselho de Ministros ser feito na Presidência da República. Mas acabou por ceder a essa chantagem. Por quê? Porque ficou com medo de que se não aceitar, o Umaro Sissoko Embalo vai demitir o governo. Mas qual é o problema? Qual é o problema? A pessoa tem que fazer fim-capé, porque se falam daquela coisa do império da lei, isso aqui já não é império da lei. Isso é império da ilegalidade. E isso terá custos, porque eu disse sempre, que o Umaro Sissoko Embalo, vocês têm que lidar com o Umaro Sissoko Embalo, sobretudo Geraldo Martins, de forma institucional. Nada de muita confiança e ser firme. O povo lhe deu o poder, esse poder que foi dado, é para afastar o Umaro Sissoko Embalo e com pessoas do Madem. O Umaro Sissoko Embalo, sobretudo, é uma pessoa tóxica. É uma pessoa, quanto mais aproximar dele, ele vai acabar não só por prejudicar-nos, porque vão perder capital político
e, consequentemente, vai-vos descartar. Porque, nota só, este governo vai cair, eu já disse isso, não é preciso ser, enfim, especialista em ciência política. O Mário Sissoko Embalo nunca vai deixar este governo, porque ele sabe que este sucesso deste governo e todas as coisas que este governo vai fazer é para a desgraça dele. Logo, impunha-se que Geraldo Martins esteja convicto, esteja com vigor. Medo do quê? Tem poder, não é preciso. Agora, se ficar a colar com o Mário Sissoko Embalo, o que é que vai acontecer? Perde capital político. Porque esses ativistas, ditos ativistas de PAIGC, ninguém fala essas coisas, ninguém critica-vos em público. Eu estou aqui, eu não sou do PAIGC, embora eu declarei claramente que eu estou aqui para combater o Mário Sissoko Embalo, porque sei que o Mário Sissoko Embalo é pior cancro que a Guiné-Bissau tem neste momento. Mas não é para estar aqui passar paninhos nas costas, é para dizer a verdade. Eu, como tenho autonomia de pensamento, não estou a condicionar a ninguém, não tenho nenhum partido político, eu estou a dizer simplesmente a verdade. Cuidado! Essa questão não pode aceitar, porque abrir um precedente aqui. A partir de agora, o Mário Sissoko Embalo vai começar a presidir o Conselho de Ministros no Palácio. E quando vêm para recusar, é porque já é mau, abriram um precedente. Isto vai ser ainda mais grave. Por isso não deviam aceitar. O que não tem pernas para andar não vale a pena. Por que razão o Mário Sissoko Embalo não pode ir para o Palácio do Governo? Vão para lá a presidência. Isso é uma coisa que não pode existir. Nós sabemos que há uma clara, nítida separação de poderes. Vocês já pregam a legalidade em pé da lei e fazem tudo contra a lei, contra a Constituição. Então, se o Mário depois vem a violar a Constituição, qual é a autoridade que vocês têm para questioná-lo? Quer dizer, tem que ser exemplo. Nunca se podia aceitar isso. Isso é coisa que eu exortei desde o início para não aceitar. Agora aceitar, vamos ver que ele agora vai começar reiteradamente a presidir o Conselho de Ministros lá, no Palácio da República. E vocês vão ficar, enfim, amarados. E outra coisa que eu vou dizer em relação ao Geraldo Martins. Este governo não é para fazer, como alguém dizia com bastante razão, chapa-chapa, não. Quer dizer, coisas mínimas por aí. Tem que haver reforma. Vai começar agora a discutir programa de governo nos próximos dias. Quer dizer, tem que haver uma ambição maior. Neste momento ninguém fala do início da escola. As escolas já deviam começar a falar, pelo menos começar. Nada. Nós vemos reajustamento salarial na função pública. Zero. Baixar as vossas mordomias, os vossos confortos de salário. Nada. Não tem nada de vista. Estão só a segurar, estão só na defesa. Quer dizer, isso assim... Eu estou a ver que Geraldo não está a ter tarima, não está a ter arcabouço. A expectativa inicial que as pessoas tinham, neste momento, para sermos realistas, muitos já começam a desconfiar. E eu digo muito sinceramente, isso sem prejuízo, nós vamos continuar a combater o Mário Sissoko Embalo, mas tem que haver mais proatividade e fazer as coisas, mas sobretudo não vergar perante Sissoko. Sissoko não pode, mesmo até que o governo demita o governo, que isso eu vou explicar, ele não pode criar nenhum governo porque ainda tem o Parlamento, o partido PAI, tem maioria parlamentar. É mesmo o PAI que vai continuar a governar, pode ser com outro primeiro-ministro. Em geral não tem que ter medo disso, porque nós sabemos que, independentemente de tudo, ainda as coisas vão acontecer quando Sissoko sair aí. Mas é preciso começar a mostrar, inspirar os guineenses, inspirar-nos que realmente é capaz e ousado, é convicto. Essa coragem, por mal, por tudo que podemos falar sobre o Mário Sissoko Embalo, se há coisa que não lhe falta, é coragem, porque nós sabemos que o Mário Sissoko Embalo praticamente está, o circo dele está a fechar, está numa rampa deslizante para a queda final. Mas mesmo assim faz ainda moça e vocês ficam ali com medo do quê? Porque eu só posso interpretar essa ideia de aceitar o Conselho de Ministros na presidência porque ladraram e ficaram com medo e foram lá. Mas é um erro, porque estão a perder capital político. Muitas pessoas estão a ficar decepcionados e isso pode vir a ter repercussões. Não estão a fazer reformas que é preciso fazer. Eu disse para aumentar salário na função pública. Legado, começar a deixar. Aumentar o salário na função pública. Não há dinheiro. Não há dinheiro, então que baixe dinheiro dos titulares do órgão de soberania. E esse mesmo que um bocadinho aumenta esse dinheiro. Aqui neste momento todos os países estão a falar do orçamento do Estado. Houve melhorias para a população. Sobretudo aumento salarial. Aqui e em outros países aumenta o salário para fazer reajustamento por causa da inflação. E próprias políticas públicas de estimulação. Agora vocês baixam o preço do arroz, que até aquela situação ainda não foi muito bem esclarecida, como é que aquilo vai, preço de pão, e já conforma. Não é isso que nós elegemos este governo para ser
coisas redutórias. É preciso pensar nas situações e outras coisas mais. Essa é a minha preocupação. E estou a ser muito sincero aqui, não é aqui de querer deitar abaixo, de ser má língua, mas estou simplesmente a dizer a verdade, porque só a verdade nos libertará. E tem que dizer a verdade, não é tipo vir aqui estar a gamur, como se diz em crioulo, estar a ser tipo este servilismo atroz, esse bajulismo que não se diz a verdade. Eu tenho que dizer a verdade, mas se não disser a verdade. Por isso, cuidado. Sobretudo, cuidado com o Maurício Socorro, porque, como eu disse, o Maurício Socorro é uma pessoa tóxica. Quanto mais aproximar, e sobretudo aproximar de forma ilegal, como esta questão, que é um precedente muito grave e perigoso, porque nunca se pode. Isso é um assambarcamento dos poderes constitucionais, há uma separação nítida. Eu expliquei isso, é como agora o Poder Executivo estar a imiscuir na questão do poder judiciário e vice-versa. Quer dizer, não dá, não pode ser, há uma separação. Se o Maurício Socorro quer presidir o Conselho de Ministros, que vai para o Palácio do Governo.